galerinha da FMU. O que nós estamos agora hoje? Hoje nós vamos trabalhar com a etapa 5 de matrizes. Tá? A matriz, pessoal, acho que um dos assuntos mais importantes que a gente trata aqui nessa matemática básica, porque você vai usar matrizes em um monte de disciplinas do curso. Inclusive, no primeiro semestre já você tem algoritmo, né? E algoritmo você usa vetores e matrizes. Então, esse conceito de vetores e matrizes que você usa em algoritmo, ele não é um conceito simplesmente da tecnologia, ele é um conceito baseado na matemática, é um conceito baseado em matrizes matemáticas. Então vamos entender matematicamente o que vem a ser uma matriz. Muito bem, matriz na verdade é uma tabela disponibilizada por MN, onde M são as linhas e N são colunas. Ou seja, toda vez que você fala numa matriz, uma matriz ela é de um tipo. O tipo de uma matriz é definido pela quantidade de linhas, que são as filas horizontais, e pela quantidade de colunas, que são as filas verticais. E nós temos aqui dois exemplos de matrizes, né? Um exemplo A, uma matriz M, né? Essa matriz M é composta por esses valores e ela é do tipo 3 por 2. Por que tipo 3 por 2? Porque ela tem três linhas, ó, 1, 2, 3, e duas colunas, 1, 2. Quando você define uma matriz, tá, num algoritmo, por exemplo, você tem que definir o tipo de matriz que você está trabalhando. Aliás, leiam o texto Matrizes e Linguagem de Programação, que está nas páginas 3 e 4 do meu material. Tá? Ali eu já dou alguns exemplos de como é que você utiliza matrizes do formato matemático para o formato tecnológico. Dê uma olhadinha ali, né? É um exemplo legal para vocês já começarem a estabelecer uma relação. Tá? Então, eu tenho aqui uma matriz M do tipo 3 por 2. Quando você dá o nome a uma matriz, esse nome tem que ser uma letra maiúscula. Tá? Então, matriz M, letra maiúscula. Quando você dá o nome a uma matriz em programação, tá? E esse texto fala sobre isso, o nome dessa matriz deve ser relacionado com o conteúdo que essa matriz vai receber. Se essa matriz vai receber um conteúdo de contas a pagar, eu posso, de repente, chamar essa matriz de pagar. Né? Quando eu declaro aqui em programação. Na matemática, uma letra maiúscula. Repare que aqui ó, tem um erro. Aqui eu não defini o nome da matriz. Né? Então, na verdade, eu teria que chamar essa matriz de um nome qualquer. Por exemplo, matriz A. Tá? Então o que acontece? Eu dei um nome para essa matriz. O nome dessa matriz é A e ela é uma matriz do tipo 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então o tipo de uma matriz nada mais é do que uma relação MN, onde M é a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas. Importante essa formatação da matriz, quando você descreve a sintática dela, tá? É essa formação ou parênteses. Você nunca pode chamar uma matriz assim, ó. Eu chego uma matriz e ponho lá 1, 4, 2, 5, 3, 6. Isso aqui é determinantes. Determinantes, para quem faz curso de bacharelado, vai ver determinantes numa outra matéria. Tá? Isso aqui é uma determinante, a gente não vai trabalhar com determinantes, nós vamos trabalhar com matrizes. Então, matriz é uma tabela, M por N, onde M representa o número de linhas, N representa o número de colunas, e a gente disponibiliza as informações da matrizes nessa formatação. O nome de uma matriz é designado pela letra maiúscula, qualquer letra do nosso alfabeto maiúscula, tá? Toda matriz tem um elemento. O que é um elemento? Tá? Essas informações que estão aqui, 1, 4, 2, 2, 1. Na verdade, o elemento, na verdade, ele é um endereço da matriz. Tá? Esse endereço é representado pelo nome da matriz em minúsculo. Ó, eu quero o elemento da matriz A. Eu defino o nome da matriz em minúsculo IJ, onde o I representa a posição da linha que aquele elemento se encontra. E J representa a posição da coluna. Então, por exemplo, nessa matriz A11, significa que a matriz A, elemento linha 1, coluna 1. Matriz A, elemento linha 1, coluna 2. Matriz A, elemento linha 2, coluna 1. Matriz A, elemento linha 2, coluna 2. Se de repente eu pego esse exercício aqui e eu pergunto qual é o elemento M
né? Aí a gente tem que colocar em minúsculo, M, né? Vou colocar aqui o M em minúsculo. M, por exemplo, 2, 3. Eu quero saber qual é o elemento da matriz M, linha 2, coluna 3. Opa, não tem linha 2, coluna 3, tá? Mas eu posso inverter. E eu posso fazer, então, aqui 3, 2. Então, linha 3, coluna 2, esse elemento é o número 6. Por quê? A matriz M, linha 3, coluna 2, ó, terceira linha, segunda coluna, é o número 6. Se eu chegar aqui, ó, eu quero saber o elemento da matriz A, né? Essa matriz A. Por exemplo, eu quero aqui 1, 2. Linha 1, coluna 2, é o número 1, ó. Primeira linha, segunda coluna, é o número 1. Então, o que acontece, tá? O elemento de uma matriz nada mais é do que a representação do seu endereço que te dá um conteúdo. Tá? Isso é extremamente importante quando você faz uma programação de matrizes, tá? Você, por muitas vezes, tem que procurar o conteúdo de uma matriz, um conteúdo específico, um elemento específico. Esse elemento específico nada mais é do que o endereço, tá? Que ela foi designada, onde o primeiro elemento representa a posição da linha e o segundo representa a posição da coluna. Tá? Então, ó, matriz M, linha 3, coluna 2, né? Então é o que nós fizemos. Matriz M, linha 3, 1, 2, 3, segunda coluna.